Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, galera, é o seguinte, Bolsonaro mais uma vez se envolveu em uma polêmica bastante grande. Ele numa entrevista ali, na verdade numa convenção que ele estava participando, ele deu uma declaração falando que hoje crianças, elas podem, olha a palavra que ele utilizou, hein, podem cheirar paralelepípedo de crack, mas não podem trabalhar. Ou seja, ele associa coisas completamente desconexas. Primeiro que criança não pode cheirar um paralelepípedo de crack, tá? Aliás, ninguém pode fazer isso, é proibido o consumo, a venda de drogas aqui no Brasil. E esse cara, se ele estiver usando, ele vai ser tratado como doente, tem que se tratar, enfim, uma série de coisas. O cara tem que ficar em reclusão com toda certeza. Se não faz, é um outro problema, porque falta fiscalização, aplicação. Mas ele não pode fazer isso. E não quer dizer, só porque existe um problema no Brasil, que outro problema tem que ser criado, que é a legalização, a descriminalização do trabalho infantil. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e muito mais, né, sobre notícias, política, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, como que funciona aqui no Brasil? No Brasil, e a gente, esteja bem claro, segue as organizações, as recomendações da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, mesmo que a gente legalizasse ou descriminalizasse o trabalho infantil, isso implicaria em sanções gigantescas para o Brasil, porque o país que é signatário não pode abrir mão, não pode legalizar um trabalho infantil, tá? Não pode fazer isso. Países deixariam de comercializar com o Brasil, fundos de investimento deixariam de investir no Brasil, justamente por conta dessa legalização. Mas no Brasil é uma legislação até que bastante flexível. Até os 14 anos, proibido, não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Dos 14 até os 16 anos, você pode ser um jovem aprendiz, que seria algum tipo de regulamentação ali associado às suas notas, então você pode trabalhar desde que seja uma carga reduzida e também com bom desempenho, acompanhamento nas escolas. 16 a 18 anos você não pode trabalhar, mas não algum tipo de trabalhos mais insalubres. E 18 anos, né, o cara já é adulto, ele pode trabalhar de maneira mais efetiva. Como que a gente combate a exploração do trabalho infantil? Galera, de verdade, é desenvolvimento econômico, crescimento econômico, atração de investimentos, tal, para fazer com que as famílias, em geral, não precisem colocar os seus filhos para trabalhar numa situação de miserabilidade no qual eles tenham que trabalhar. Mas isso não quer dizer que essa proposta de crescimento econômico tem que, então, que legalizar o trabalho infantil. Galera, a gente tem hoje no Brasil mais ou menos, 3,5 milhões de crianças e jovens que estão numa situação de trabalho infantil. Isso corresponde a mais ou menos 8%. Geralmente essas famílias são famílias de baixa renda, com toda certeza, e a educação é o caminho mais fácil para você conseguir superar essa situação de miserabilidade. Se a gente legaliza, se a gente incentiva, se a gente faz um discurso pró o trabalho infantil, a pouca chance dessa criança, que está no período de formação, até mesmo do intelecto dela, né, de responsabilidades e tal, ela vai trabalhar, e não é um trabalho assim, né, a grande maioria, é um trabalho o quê? Em carvoaria, em agricultura, trabalhos pesados, trabalhos massivos ali. Isso vai inibir ela de ter acesso a outras crianças, de brincar, de se desenvolver, de ir para a escola, frequentar a escola. A gente pode tratar com toda certeza a própria educação como se fosse um tipo de trabalho. É o trabalho que ela está fazendo para se qualificar como mão de obra, para ascender socialmente e contribuir para o país. Não pode achar que não. Você acha que essa criança contribuiria mais para o país trabalhando, por exemplo, numa agricultura ou se educando para futuramente fazer parte de uma faculdade, produzir um conhecimento, enfim, gerar valor maior para o Brasil? É claro que é a segunda opção. Então, assim, essa declaração do presidente, ela foi extremamente falha. Eu não acho que crianças não tenham que ter responsabilidades. Claro que elas têm, mas as responsabilidades vêm da escola, a escola que passa tarefa de casa, trabalhos em grupo, por exemplo, que ela tem que se mobilizar com pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, com pessoas que pensam de maneira diferente, isso é super importante. Tem que fazer tarefa de casa assim, né? Passar roupa, lavar louça, ter as responsabilidades com horários, escovar o dente, tomar banho e tal. Enfim, tudo isso vai desenvolvendo o senso de responsabilidade. Agora, colocar na carga de uma criança abaixo dos 14 anos, que ela vai ter um salário para receber, ou então vai ter que trabalhar em troca de alimento, roupa, que é o que acontece no Brasil, isso é ferir o direito das crianças. A gente sabe que o nosso presidente já falou num passado recente que o ECA ele deveria ser jogado na latrina, essas palavras foram utilizadas, porque ele incentiva a vagabundagem infantil. Não é vagabundagem infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tenta fazer por meio de lei, com uma fiscalização que deveria ser mais eficiente, a formação dessa criança, tanto social quanto cognitiva, para que ela possa contribuir muito mais para a sociedade no futuro e, claro, ter um crescimento pessoal muito mais significativo. Pegou mal isso aí, hein, presidente? Belezinha?
E você, galera, o que achou da declaração? Concorda comigo? Concorda com o presidente? Deixa nos comentários de maneira educada, por favor. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Beijos, abraços e tchau!